Sobrevivemos desde o momento em que fomos jogados na existência. E ao longo de tudo isso, né, nós fomos, né, acumulando aprendizados de sabores, traumas, experiências e todo o resto, né? Então, tudo isso vai demarcando a nossa visão, né, de mundo, o nosso ponto de vista. Vocês já pararam para refletir sobre essa expressão ponto de vista? Ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um determinado ponto. Que ponto é esse? É o ponto da minha posição. É dessa bagagem acumulada, né, que demarca a minha vista. Então é o resultado de todas as minhas experiências, né, positivas, negativas, enfim, a minha bagagem. Então, um ponto de vista é a vista a partir de um determinado ponto. Esse ponto é a minha posição, o local em que me encontro. E que vai ser essa lente, né? Ela vai ser marcada pelas experiências que foram construídas até então. O Vinícius, então, lê, né, um determinado fenômeno, uma determinada questão, por esse ponto de vista. O João Spengler, por sua vez, a partir do seu ponto de vista. Então a gente fala de diferentes posições, de diferentes locais no mundo, né? De diferentes perspectivas. E todas elas devem ser consideradas, né? Claro, desde que bem embasadas, bem referidas, coerentes, né? Com a preocupação ética de respeito, elas devem ser respeitadas, né? Ser levadas a sério. E vocês já pararam para perceber como, diante de um determinado problema, e esse problema ele nos parece insolúvel, e de repente tu dá um tempo, ou te surge uma nova situação, enfim, de algum modo tu te movimenta, né? Tu sai daquele lugar, aquele lugar anterior que não via saídas para aquele problema. E aí, passado um certo tempo, uma nova situação, uma conversa, o que for, tu retoma aquele problema e tu te dá conta que ele não era tão grave assim. De certa forma, a gente está aplicando essa ideia também, né? É como tu muda o ponto de vista, ou seja, tu tá vendo aquele problema na segunda situação, no segundo momento, de um outro ponto. Ou seja, tu muda a perspectiva, tu enxerga a situação de um outro modo. Tem um filósofo francês, aí da metade do século XX, muito importante, muito interessante, foi o Maurice Merleau-Ponty. Então, atentem para isso, deem uma pesquisada sobre ele, vai que caia no questionário, ó, tá aí uma dica, fica a dica. E a partir disso me calo. Maurice Merleau-Ponty foi um importante filósofo francês da metade do século XX. E a teoria dele é a fenomenologia da percepção. Eu cheguei a aplicar ela, acho que foi na primeira aula. A Dandara. Dandara acho que não está hoje aqui, né? Dandara, ela estava com uma garrafinha, né? E eu disse, mostra aí a garrafinha na câmera, para que todos possam ver. Pois a Dandara não está aí, né? Deixa eu pegar uma garrafinha. Tem aqui uma garrafinha d'água. Pois
claro, eu também estou tendo acesso à câmera, né? Então estou tendo a mesma visão que vocês têm aí, né? Mas digamos que não tivesse. O que vocês estão enxergando, né? Eu não consigo enxergar diretamente, né? Se lança esse olhar. Vocês estão vendo um código de barras aqui. Por sua vez, o que eu tenho condições de ver, vocês, né? Que é ali é o que trata da composição da água, o bicarbonato, flúor, potássio, sódio, etc. Está dentro da mesma linha da ideia que eu trabalhava, né? O ponto de vista é visto a partir de um determinado ponto, a perspectiva é dada pelo sujeito e, consequentemente, um outro sujeito que vai estar em uma outra posição vai ver a questão de outra forma, porque tem outra perspectiva. É disso que se trata a fenomenologia da percepção, né? Que não existe nada com uma explicação pronta, acabada, absoluta, porque a partir do olhar que eu lanço, da posição que eu ocupo, da perspectiva em que eu estou lançando esse olhar, eu vou ter uma interpretação, e o outro, em outra perspectiva, em outra interpretação, vai ter uma percepção diversa daquilo que pretensamente é um mesmo objeto. O Merleau-Ponty, no livro O Olho e o Espírito, ele traz um exemplo interessante. Ele fala de um pintor, acho que, não sei se do período da Renascença, confesso que não lembro agora, mas era o Cézanne. E o Cézanne, ele tem uma série de quadros em que ele procurou retratar uma montanha. Diria o leigo, né, que é a mesma montanha. Vamos imaginar, né, fosse fazer hoje, estou na cidade de Osório, vocês sabem que Osório existe ali o Morro da Borrússia, né, aquela cadeia de morros ali. Então, imaginemos que o pintor, ele, dia a dia, né, ele se colocasse diante daquela formação rochosa e pintasse, né, e procurasse retratar o que observava. Ocorre que, vai dizer o Merleau-Ponty, não se trata da mesma montanha, porque já não era mais o mesmo dia, as condições de iluminação, né, mais escuro, menos escuro, eram diferentes. As condições do pintor, né, o próprio pintor já tinha mudado dia a dia, né, com estados de ânimo diferentes. Enfim, não se trata da mesma montanha. Então não há uma explicação pronta, fechada, acabada, mas sim perspectivas. Então hoje nós não dispomos mais, em termos filosóficos, de absolutos, de explicações definitivas, inquestionáveis, dogmáticas. Não existem mais absolutos para nos agarrar. Nós temos necessariamente de conviver com o parcial, o precário, o relativo, essas diversas perspectivas. Haja vista que não falamos todos no mesmo lugar, e eis um dado próprio, né, fundamental de base da contemporaneidade. E aí o exemplo dos pontos de vista, das perspectivas que mudam conforme a posição, o local, né, a condição, a bagagem a partir da qual falamos. Deixa eu ver aqui um minuto. O Adriano perguntou um nome agora eu me perdi.
O Merleau-Ponty está aqui no slide, ó. No slide 11. Agora eu não lembro se eu falei alguma outra coisa. Cezanne, pintor? Será ele? Acho que é. Eu acho que se escreve assim. Cezanne. Não lembro qual período histórico ele participou, só lembro do argumento. Aí o Adriano confirma se era isso mesmo. A Sauíri, vamos ver. Sauíri escreveu ali no chat, né? Na minha opinião, a filosofia está abafada pela ignorância da maioria das pessoas da atualidade, onde não há reflexão do ponto de vista inteligente nas redes. A posição de quem fala com sabedoria e conhecimento não é respeito. Quando o outro coloca sua posição sobre algum fato, você é quase linchado. Isso me preocupa porque está calando as vozes da filosofia. A gente vai, na próxima semana, né, iniciar o estudo da história da filosofia. Agora não recordo se isso cai, acho que vai cair na segunda aula, né, que nós vamos falar de Platão. E o Platão tem o mito da caverna, a alegoria da caverna. E é isso. Então não é hoje, sabe? Na verdade, essa é uma questão humana de quase 2,5 milênios. É, não é, não é recente. O Paulo comentou, né, a cidade dos ventos, a cidade dos bons ventos. Né? Osório trouxe um fato, né, uma cidade que venta muito, e sempre trouxe muitos transtornos, né, às vezes, pá, devastava a cidade. E aí criou um slogan bonito, né, turístico, a cidade dos bons ventos. Eu iniciei a minha carreira docente em Osório, na Faculdade Cinecista de Osório, nos cursos de Direito e de Psicologia. Hoje elas se chamam Unicenec. Né? Trabalhei um bom tempo lá, cheguei a morar no litoral um tempo, porque a minha carga horária era grande. Enfim, vivi um pouco lá. Mas é isso. Eu tô lendo os comentários porque depois na gravação o Teams corta, né? Não aparece. Aí o professor só refere o nome e responde, parece que é doido, né? Então eu leio para que quem depois assistir a gravação entenda mais ou menos o que se trata. Então, não falamos todos do mesmo lugar, eis um dado fundamental da contemporaneidade. E aí poderão dizer, né? Bom, mas não existem absolutos e o relativismo. Mas o relativismo, ele não pode ser um relativismo superficial, né? No sentido de, ah, é o que eu acho, né? Ah, é o que eu sinto. A gente chama isso de emotivismo, quando aquela posição ela não é racionalmente sustentada, né? Ela é sustentada pela emoção, né? Então não é relativismo nesse sentido. O relativismo ele deve estar bem fundamentado, né? Historicamente, contexto social, cultural, né? Enfim, o quadro de referência ali, os fatores econômico, social, político, histórico, psicológico, a gente tem que ter embasamento, né? Para sustentar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, nossa posição no mundo. Caso contrário, esse ponto de vista é débil, né? É frágil, é só emotivista. Né? Então, diz o Ricardo Tim de Souza, não falamos todos no mesmo lugar. Eis um dado fundamental da contemporaneidade. É a constatação desse fato que faz com que o pensamento filosófico contemporâneo seja muitas vezes acusado simplesmente de relativista. Mas não é geralmente esse o caso. Ter posições claras relativas a condições, circunstâncias históricas, culturais, econômicas,
sociais, psicológicas, particulares, não significa cair no relativismo inconsequente, mas em compreender, né, que estamos assumindo uma posição particular e que nós entendemos exatamente o mundo, as questões, a partir dessa posição particular e apenas dela. Não somos sujeitos puros, mas verdadeiros mundos humanos inteiros, com perspectivas, origens, sentidos próprios e existências infinitamente variadas. É isso, né? O relativismo deve ser um relativismo consequente, com embasamento histórico, cultural, econômico, social, psicológico, particular. E não simplesmente um achismo, né? Aquilo que nós chamamos de emotivismo. E uma questão interessante, né, é que essa posição que demarca essa posição particular que demarca o ponto de vista, é o nosso próprio ponto de vista, ele é irrepetível. Como diz o Tim, né, nós somos mundos humanos inteiros. E eis aí um desafio, né, porque nós não temos a capacidade de exterioridade, né? Não existe exterioridade do corpo. Eu não consigo me colocar, né, nesse momento na consciência do Paulo Veiga para saber o que de fato ele está pensando dessa aula, né? Da mesma forma, o Paulo também não sabe o que se passa aqui nessa cabeça. Enfim, né, é uma posição particular, é apenas dela que nós falamos, né? Então, o respeito ao outro também depende desse cuidado. Nós, como humanos, com muita frequência julgamos os outros, né? Mas nós estamos julgando os outros a partir de nós mesmos. Será que nós estamos fazendo jus à posição do outro? Será que nós estamos sendo empáticos? A palavra empatia, né, de se colocar, de fazer um esforço. É um esforço, né? Se colocar no lugar do outro para tentar aproximar, né, a capacidade de entendimento da situação. Só um minutinho, gente, parei. Voltei. Eu acabei fechando o áudio e o vídeo. Como você sabe, quinta-feira tem recolhimento de lixo aqui na frente de casa. O caminhão do lixo passou agora há pouco, os cachorros da vizinhança, o meu próprio, tudo louco. E aí eu achei melhor fechar o áudio. Bom, passou. Então, o primeiro ponto, né, que a gente deve levar em consideração nesse filosofar no mundo complexo é reconhecer a pluralidade de perspectivas. E aí percebam que tudo que foi falado nas aulas anteriores, especialmente no primeiro período, está dialogando com esses pontos aqui, né? É como se a gente estivesse construindo camadas, né? E aprofundando, e aprofundando, e aprofundando. Cada vez inserindo algum elementozinho a mais. Que mais? Segundo ponto, segunda premissa que deve ser levada a sério em fazer filosofia no mundo contemporâneo. A filosofia ela deve reconhecer o diálogo com outras áreas do conhecimento. Então, a filosofia ela não é uma atividade solitária, autossuficiente, a filosofia não se esgota nela mesma, né? A filosofia necessariamente dialoga
história, com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia, com a política, com a religião, com as diversas esferas de conhecimento, né? Na origem, a gente vai ver que a filosofia era quase como um grande guarda-chuva que abarcava diferentes âmbitos de reflexão, né? Nós vamos falar do Aristóteles, que foi um dos mais importantes filósofos gregos, ou o mais importante. E o Aristóteles era um tremendo curioso e ele meio que inaugurou o que depois vieram a ser campos autônomos de reflexão. Ciência política, biologia, estética, enfim, tudo isso inicialmente estava naquele grande guarda-chuva da filosofia, mas que acabou alimentando, né, que os diferentes campos do conhecimento pudessem se autonomizar, e é fundamental estabelecer então esse diálogo, seja da filosofia com esses outros campos do conhecimento, seja entre os próprios campos do conhecimento, né? Vamos aproveitar, deixa eu falar do direito. Segundo o Carlos Maximiliano, já tinha falado essa frase para vocês, né? Aquele que só sabe direito, nem direito sabe. Aquele que estuda direito deve ter uma relação próxima, né, com outros campos de conhecimento para enriquecer o seu próprio estudo e futuramente enriquecer a sua própria prática jurídica. Filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, né? Enfim, os mais variados temas. Então, o diálogo dos diferentes campos do conhecimento é fundamental. Então, a filosofia não é uma atividade solitária, nem autossuficiente. Já vimos, né? Estamos carecas aí de saber que a filosofia é uma inimiga mortal da verdade. Já sabemos também que não há nada óbvio. E veja-se, por exemplo, as transformações que sofreram as próprias ciências, como no campo da física contemporânea, ao absorver a estrutura da indeterminação. Um exemplo disso é a reflexão sobre o tempo, né? No início da modernidade, o Isaac Newton, que vai ser um dos pais da física, ele vai criar a noção de tempo absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo do relógio, é o tempo cronológico, né? Enfim, de uns séculos para diante, né, a física foi se desenvolvendo enquanto ciência, foi aperfeiçoando seus métodos, foi acumulando conhecimento, foi revisitando questões, e em determinado momento, na, na volta ali dos princípios do século XX, aparece o Einstein e traz a teoria da relatividade, que vem a mudar a percepção que se tinha. Então, por séculos, né, se acreditou que o tempo era absoluto, era o tempo do relógio. Mas experimentem o seguinte, né? Não, Simi, não acabou o áudio. Eu fiquei 5 segundos em silêncio. 5 segundos de silêncio, estranho. Agora experimentaram. Falei, experimentem o seguinte, experimentaram um silêncio que eu não falei. 5 segundos que eu fiquei quieto. Agora, tá, pareceu demorado, né? Mas eu acho que pareceu muito mais estranho o professor ter ficado quieto 5 segundos. Agora experimentem ligar a boca do fogão ali e colocar a mão em cima do bico do fogão e deixar 5 segundos. São os mesmos 5 segundos em que o professor ficou em silêncio? São os mesmos 5 segundos do relógio? Não. Lá apareceu uma eternidade, né? Então, o que quer dizer o Ricardo Tim de Souza? Por óbvio, né? A filosofia
não é autossuficiente, ela não se esgota nela mesma. Felizmente, né, a filosofia foi o motor para que as reflexões e o que vieram a ser as ciências, né, como conhecemos hoje, pudessem ser construídas, né? Inicialmente estavam no guarda-chuva da filosofia, mas foram se autonomizando. E o que a gente percebe, tanto em termos de história da filosofia, como também se passou no decorrer da história das ciências, é que os conhecimentos, eles são como as teorias, elas são como perspectivas, né? E elas vão ter uma validade em um determinado momento, pode sobrevir uma nova leitura, uma nova teoria, uma nova percepção que venha a derrubar a perspectiva anterior e de repente trazer um novo paradigma de pensamento, né? Então, não existe nada absoluto, conforme a gente já referiu, né? As coisas elas estão ligadas ao que a gente também já referiu, a questão do tempo, a temporalidade. Então, o conhecimento também está ligado a isso, né? Vai dizer o Tim, não existe, portanto, entre as mais variadas formas de investigação do real, uma hierarquia rígida de valor, né? Uma é superior à outra, não existe isso. Cada uma é construtiva e pertinente, desde que coerente com a sua especificidade, desde que coerente com aquilo a que se destina, né, a refletir. O que é realmente importante é que as múltiplas linguagens elas não permaneçam estanques, né, fechadas, paradas, isoladas nelas mesmas, presas às suas próprias verdades, mas que se disponham a dialogar com outras dimensões da realidade. Enfim, assim como isso vale para a filosofia, isso vale para toda e qualquer ciência, né? Até porque a realidade ela é extremamente complexa. Eu não posso pretender dar conta da realidade a partir tão somente, né, pura e simplesmente do direito, ou então pura e simplesmente da sociologia, ou pura e simplesmente da antropologia, ou da psicologia, ou da economia, ou o que for, né? Então, é necessário um diálogo entre os mais diversos campos do conhecimento. Isso implica reconhecer a complexidade, aquela imbricação de fatores que eu já expliquei para vocês no período anterior, né? E isso tem a ver também com essas palavrinhas interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. É como se fosse algo que é possível fazer a partir de agora, a tal da interdisciplinaridade, e algo que a gente mira lá na frente, ou ao menos tem como referência ser buscado, que é a tal da transdisciplinaridade. Calma que eu explico. Vamos pensar o seguinte, a gente tem ciências, né? A gente poderia chamar elas de disciplinas científicas. São disciplinas. O direito, a sociologia, a biologia, a economia, a química, a geografia, são campos científicos, né? São disciplinas científicas. Se eu reconheço que o mundo é complexo, né? O mundo ele decorre de uma imbricação de fatores causais e também do acaso, de imponderáveis, é muita pretensão e não daria conta, né? Ficar preso apenas ao meu campo científico. Ah, eu sou do direito, ou no caso de vocês, né, estão iniciando uma caminhada de estudo de direito. Então, eu só vou cuidar do estudo do direito, eu não vou, né, dar muita atenção à filosofia, a essas outras áreas que fazem parte da grade curricular, né, mas que não são direito propriamente dito. Não casa com um mundo complexo, né? Ou um médico que fica só no conhecimento da medicina, ou daquilo que ele aprendeu
e deixa de dialogar com outros campos, como a psicologia, a própria biologia, a própria antropologia mesmo, de entender o meio, a cultura em que aquele médico está inserido. Não tem como. Isso não casa com o mundo complexo que a gente vive. Então, o que a gente tem é que não dá mais para ficar na leitura disciplinar, ou seja, na leitura do meu campo científico. Eu devo dialogar com outros. E é aí que entra a interdisciplinaridade. Inter não vem, né, do grandioso time de futebol, campeão gaúcho, não. Mas o glorioso time de futebol, ele tem um Inter no nome, né? O que significa esse prefixo? Significa entre. No caso do time internacional, né, é um time cuja origem, né, ele queria designar que ele estava aberto às diversas nacionalidades, né, entre nações, internacional. Interdisciplinar significa entre disciplinas. Então, a interdisciplinaridade é uma disponibilidade ao diálogo de campos científicos, né? É complicado esse negócio da aula à distância, né? Só assim, tá ali com a câmera aberta, os outros tudo câmera fechada, ninguém. Eu tentei fazer uma piadinha, não sei se acharam graça, não acharam, ficaram bravos. Ninguém falou nada no chat. Eu tô feliz que o Inter ganhou o título depois de tanto tempo, né? Todo respeito aí aos demais times. Só uma brincadeira. Então, inter significa entre. Interdisciplinar, entre disciplinas. É um diálogo entre diversos campos científicos. Mas percebam, esse diálogo, ele implica reconhecer, aí voltamos àquela ideia da posição, né? A minha posição, a posição de cada um. No caso, aqui nós temos uma posição que é o direito, né? Então, seja professor, você, é o direito, é a nossa posição, né? É o nosso campo científico. É o ponto a partir do qual estabelecemos o nosso olhar. Então a gente não vai abrir mão do direito, a gente não vai deixar de ser jurista, pelo contrário. A gente só reconhece que ficar preso ao direito é limitado, então a gente deve enriquecer o direito com outros olhares de outras ciências. Então esse é o diálogo interdisciplinar. A partir do meu campo científico, eu dialogo com as demais. Né? Um psicólogo ele vai ter uma leitura muito mais rica, inclusive na sua própria atividade mesmo de consultório, se ele tiver conhecimento de antropologia, de filosofia, os mais diversos fatores, né? Que ele está lidando com humanos que são complexos e que são atravessados por esses múltiplos fatores. Então, a interdisciplinaridade é isso, é algo que a gente pode fazer já imediatamente. É reconhecer o nosso campo científico e dialogar com outros, e a partir desse diálogo, trazer isso de volta para o direito para enriquecer. E a transdisciplinaridade, o trans significa além, então seria um olhar além das disciplinas. E aí seria algo futuro. Né? Não tem como a gente criar algo que esteja, digamos, acima dos campos científicos. Né? Algo completamente novo. Algo que ultrapasse as ciências como conhecemos. Então, por isso que eu digo que é algo que a gente muito mais mira, tem como horizonte, é de estreitar os laços, né, de aproximação, de diálogo. E aí, já nos encaminhando para o final, meus caros, é a preocupação com a ética. E percebam que tudo que falamos tem a ver, né? Desde a questão da temporalidade, de reconhecer que somos seres finitos, de reconhecer que somos seres em relação, né, em convívio com outros. Vimos que desde as origens, né, a explicação mitológica é que essa relação com os outros deve ser marcada pelo cuidado. Né?
a partir do que o Tim escreveu, né, vimos que viver é encontrar outros, conviver, outros que são variados, com outras linguagens, outros sentidos, outras realidades, outros mundos, outras vidas. Ou seja, reconhecer a diferença. E é essa diferença que vai nutrir a ética, o fundamento da relação social, da relação do convívio. A perspectiva que o Tim segue é a ética da alteridade, é a ética do respeito ao outro. E aí o Tim vai exemplificar, né, que não há questão humana que não seja uma questão radicalmente ética. Por exemplo, né, o que ele argumenta, né, está acontecendo uma aula de filosofia, um espaço físico. Né, tem ali 30 estudantes acompanhando a aula. E se essa aula, né, ela transcorre como é devido, né, ou seja, não houve nenhum invasor, nenhum ataque de homem-bomba, nada estranho, né? Essa aula transcorreu, né, como era devido, sem nenhum atrito. Essa é uma questão ética. Agora, por sua vez, se nós tivéssemos, durante essa aula de filosofia, o ataque de um homem-bomba, esse seria um ato contrário à ética, né? Então, só um minutinho, peraí, gente. Recebi aqui a notícia de que uma tia faleceu. Uma senhora já, felizmente, de idade muito avançada, ela estava com 89 anos, lúcida, consciente até o final. Então, felizmente, teve uma longa vida, né? E, enfim, tem a ver com o que a gente falou no início, né? Nascemos, existimos, Ai, meus sentimentos, prof. Meus morremos. sentimentos. Mas é isso, né, a vida. Triste, mas ao mesmo tempo, por outro lado, também feliz que ela teve uma vida, ela foi autônoma, consciente, viveu na casa dela, super lúcida, bem, até o final. Então, gente, para encaminhar para o final, vamos terminar. Então, não há uma questão que não seja radicalmente ética, né? Quando tu tens um atentado terrorista, algo nessa ordem, a gente tem a ética sendo ferida. Então, essa ética do cuidado é a base de toda e qualquer relação. Uma questão humana que não tenha um fundo ético. Ela está na base. O agir humano é a expressão da não neutralidade da vida. Obrigado, pessoal. É triste, mas ao mesmo tempo, como eu disse, tem esse duplo lado, né? Muita gente... Ela tinha, acho que, 89 anos. E até visitei ela faz uns 3 meses. Ela morava no interior, na cidade de origem da minha mãe. E super bem. Então teve cumpriu, honrou, né, a existência dela. Muito bem. Pessoa super boa. Muito boa. E, enfim, sobre essa questão da existência da crise, né, eu já meio que já tinha explicado esse argumento para vocês antes. Porque os autores, eles estão todos imbricados, né. A ideia, o Tim, ele usa esse argumento no livro, de que, enfim, a gente tem um período de homeostase, ou seja, de equilíbrio, que é a segurança do útero, em que a gente tem alimento, tem conforto de temperatura, enfim, somos plenos, né? Nada falta àquele ser. Tudo é conforto, tudo é segurança. E quando nasce, nós somos jogados na existência, como falava Heidegger, né? O ser aí, ser jogado na existência, e tudo passa a ser atrito.
O próprio nascimento já é um atrito, né? O oxigênio, o frio, o tapa do médico, tudo é atrito. E consideremos que a vida toda vai ser isso, né? Viver é atritar o real, né? Nascer é atritar a realidade e viver é atritar o real. Então, quando a gente nasce, nós nos inscrevemos nessa existência e essa existência vai ser tomada por esses atritos, né? Essa tia era irmã da minha mãe e a minha mãe ela já faleceu há 5 anos. Era mais jovem que a minha tia. Minha mãe faleceu quando eu tinha 79. Minha mãe não tinha muito estudo, mas ela estudou até a sexta série do primeiro grau. Ela era do interior, enfim, uma pessoa, imagina, a mãe nasceu em 1939, e tudo era difícil, a escola ficava cerca de 6, 7 quilômetros da propriedade rural que, enfim, a família morava. Aí a escola só tinha até a sexta série, aquela coisa, né? Mas é uma pessoa muito sábia. E aí quando eu me encontrava diante de algum problema, né? A minha mãe sempre dizia que uma das principais lições que ela aprendeu na escola é que problemas eram para ser resolvidos. E tá aí a lição, né, dos problemas matemáticos, né? Do que a gente resolveu tanto problema, né, na fase escolar. De certa forma, viver é atritar o real e sempre vai ter alguma coisa que nos desafia. Sempre vão aparecer problemas, né? E não cabe fugir da realidade e achar que vai ser possível fugir do tal do problema, né? Cumpre entender que o tempo certo está aí, como falava o Rosenzweig. E encarar o real e a partir daí ter aprendizados e ver a beleza, né, do viver. Só que tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? Se na questão do útero tudo é conforto, é segurança, e ali nós nos sentimos completos, quando nascemos e aí passamos a atritar, né, a realidade, vai ser isso durante todo o período da nossa existência, né, de atritar o real, a gente sempre vai buscar, e isso a psicanálise, né, mostra, a psicologia, a gente sempre vai buscar preencher esse buraco que ficou. Porque antes havia a completude, o equilíbrio homeostático, e desde o momento do nascimento a gente vai se deparar com os desafios do viver, né? A fome, o frio, aquela criança vai precisar ser cuidada, né? E sempre haverá falta, e sempre esse desejo de saciar a falta. O bebê vai sentir fome, então ele vai chorar para receber o alimento e assim por diante. E a gente sempre vai ter isso ao longo de toda a vida, de toda a existência, né? Nesse momento, o que lhes falta? Vocês estão recém caminhando num, num processo aí de formação em direito, né? Talvez o que lhes falta agora nossa, é passar na prova do grau A da matéria, ou passar nesse semestre, ou aí vocês miram lá na frente, me falta concluir o curso, passar no concurso. Enfim, sempre vai ter essa falta, né? E aí diz a psicanálise que essa falta ela é constitutiva do ser, ou seja, a gente sempre vai ter esse buraco. E no intuito de preencher esse buraco, nós vamos atrás dos objetos que pretensamente a gente imagina que, né, preenchem essas faltas. Aí eu coloquei lá acho que está lá, me confirme, caso alguém já tenha aberto, né, uma historinha em quadrinhos, né, como é que é, agora esqueci o nome, A Parte Que Me Falta, que é sobre a questão do relacionamento, né. É muito interessante a historinha, porque retrata essa dimensão que é muito própria nossa, né, a da falta. Então vai dizer o Tim, né? Assim não nos resta se não assumirmos a nossa visceral unicidade.
não já de uma maneira refletida, ponderada, mas de um modo que permita a nossa sobrevivência. Viver, desde as suas primeiras instâncias, é um sobreviver. A criança, né, o viver dela, jogada no mundo, já é um sobreviver. Claro, vai depender do cuidado dos pais no primeiro momento, mas já é algo que se coloca sobre a vida, né? Sobre a infinidade de circunstâncias que nos desafia continuamente. Embater-se nas ondas da existência, viver apesar das infinitas armadilhas da vida. Né? Cada minuto, cada segundo é, na verdade, a proclamação de uma sobrevivência. Significa que, apesar do peso que a vida representa, dos perigos inerentes a ela, nós fomos capazes de achar saídas. Daqueles problemas que eu referia, né? A mãe falava, né, que aprendeu na escola que problemas, né, para os problemas busquemos soluções, né, se resolvem. Então é isso, é encontrar saídas, né, desses desafios que já começam desde o nascimento, né? Então, cada minuto, cada segundo é, na verdade, a proclamação de uma sobrevivência. Significa que, apesar do peso que a vida representa, dos perigos que ela possui, nós somos capazes de achar saídas. Saídas de infinitas situações que se sucedem e que poderiam significar simplesmente o nosso fim. Mas, felizmente, nesse dia 20, a essa hora, sobrevivemos, né? Então, podemos assim compreender que o nascimento e o que se lhe segue, em termos de adaptação ao mundo, é uma das maiores, se não a maior, e mais decisivas crises pelas quais passa o ser humano. E dizemos crise com plena significação desse termo, usado aqui em um sentido filosófico fecundo e especial, como veremos a seguir. Sentido rico, fecundo. Então, é legal vocês assistirem os vídeos do Matteo Salvadorini, porque ele comenta, né, esses pontos. Ele tem os vídeos que eu selecionei dialogam bem com essas passagens, e tem um vídeo dele que ele explica sobre os termos crise e crítica. Então assistam lá, mas trazendo de uma forma rápida, né? A palavra crise, ela vem do grego crino, e percebam que crino tem sentidos, né, ligados a distinguir, discernir, julgar, acusar, condenar, explicar uma questão, interpretar, apreciar, avaliar. Então, crino significa tudo isso. E a crise, né, seria uma forma de aplicar, né, esse crino, né, a ação ou a faculdade de separar, de discernir, luta, decisão, juízo, sentença, resultado e desenlace. O que eu quero que vocês percebam? Na nossa linguagem do dia a dia, na língua comum, e como as pessoas percebem a palavra crise, a crise ela está frequentemente associada a algo negativo. E percebam que, na origem, para os gregos, crise vem de crino, e todas essas palavrinhas que eu falei para vocês, ligadas a crino e crise, são palavras que já apontam para entender a situação, discernir o problema e encontrar uma saída. Ou seja, para os gregos, crise não era algo em si mesmo ruim. Pelo contrário, na origem da palavra crise, como eles entendiam, a crise já trazia consigo a busca por saídas, né? Esse movimento em direção, né, às saídas. E isso vem de uma capacidade questionadora. Quando eu distingo, discerno, julgo, acuso, condeno, explico, interpreto, aprecio, avalio aquela situação e, enfim, estou num movimento de buscar saídas.
Porque vai dizer o Tim, né? Então, diante da crise, a gente tem duas saídas, né? Ou melhor, duas consequências, duas posturas, melhor dizendo. A primeira delas é como boa parte das pessoas associam a crise como algo negativo e tendem a recair nessa crise, né? A ficar nessa crise, a se manter nessa crise. E isso pode levar a uma doença, inclusive, uma depressão, algo do tipo. Mas o que o Tim quer demonstrar é que a gente tem uma outra postura, que é uma postura desejável perante a crise, e que inclusive está na própria origem dessa palavra desde os gregos. Diante da crise, eu vou tentar entender aquela situação e buscar saídas. Então a crise, na sua origem, ela já traz algo de positivo. E quando eu mobilizo as minhas forças para essa saída, é quando de fato eu li a situação, eu me dirigi à saída dela, eu estou fazendo crítica. Essa é a origem da palavra crítica, é a positivação da crise, é a saída da crise. Então, essa mobilização por saídas, por sentidos de busca ou mudança. Então, percebam o seguinte: tanto na origem, crise é uma palavra interessante, porque já traz consigo esse potencial de solução, como a própria palavrinha crítica também é uma palavra muito interessante, né? Porque aquele que é o crítico, que faz a crítica, é aquele que saiu da crise, né? Que movimentou um esforço buscou saídas. As palavras, elas tendem a ter o seu sentido corrompido, né? Modificado ao longo do tempo. Algo parecido aconteceu com o radical. Quando a gente fala em radical, logo as pessoas elas pensam, o radical é aquele sujeito chato, extremista, né? E na real, gente, na origem, radical vem do latim radix, raiz. O radical, o legítimo radical, é aquele que vai na raiz das questões. Ele é filósofo, né? Ele vai na raiz das questões. Agora, por que a palavra radical ela perdeu o seu sentido original e foi distorcida ao longo do tempo? Porque quem vai à raiz das questões é o incômodo, né? É o chato. Teve um comentário, né, que a gente até foi da Sauíre, né? Que aquele que questiona é tomado por chato, tende a ser cancelado, né? E eu disse, olha, isso não é uma questão do mundo de hoje, né? Platão já falou da alegoria da caverna. Já tem essa tensão, né? Mas a questão é, radical é aquele que vai à raiz. Isso é bom. É uma atitude, né, crítica, é ser um inquieto, filósofo. Só que por que a palavra ela foi sendo distorcida ao longo do tempo? Porque quem é questionador, quem vai à raiz das questões, acaba também questionando o status quo, né? Os estabelecidos, aqueles que detêm uma certa hierarquia de poder. E logo é necessário deturpar, né, essa postura do questionador, né? Da mesma forma, aconteceu com a palavra crítica. O sujeito crítico ele também é associado como o cara chato, que gera problemas, incômodo. Por quê? Porque é muito parecido com a ideia do radical, né? Porque ele é também um questionador, é aquele que mobiliza saídas, é aquele que não está acomodado. É interessante conhecer a etimologia, né? A origem das palavras. Meus caros, agora
indo bem ao ponto, e é tranquilo de entender esse fechamento da aula, né? A gente já viu que a filosofia, ela digamos assim, a possibilidade através da qual a gente pode ter uma caminhada consciente, né, na vida, né? Levar a vida de uma forma consciente. Mas o Tim vai dizer que isso desde muito cedo foi calado em nós. E é super tranquilo de entender, né? Ele vai dizer que a filosofia ela passa por 3 grandes ataques ao longo dos estágios da vida de uma pessoa. São como 3 mortes ou 3 quase mortes do filosofar. O filosofar que acho que deu para entender, né, nessas 3 aulas, a necessidade dessa reflexão, dessa problematização, de sermos inquietos, né, questionadores. E quais são esses 3 ataques que tenho certeza todos nós sofremos, né, e que de certa forma foram matando em nós esse impulso do questionar, né? O primeiro foi durante a infância. E todos sabem que as crianças elas são naturalmente filósofas, né? A criança ela é curiosa, ela quer saber o porquê das coisas, os motivos, né? É a fase dos porquês, como se diz. E os pais são humanos, né? Têm seus defeitos, têm suas preocupações, têm suas rotinas e não é nada fácil. Não é nada fácil, né? Ser pai, ser mãe no mundo contemporâneo, né? Todos os desafios, né, econômicos, é desafiador mesmo. Os pais eles têm a paciência para responder até um ponto, né, esses porquês. Mas chega um momento em que ou mandam a criança se calar, ou respondem algo que não tem a ver, nada a ver, ou como era no meu tempo, né, em que a tela era a tela da televisão, ou como é hoje, né, as telas dos celulares, dos tablets. Então, logo entrega uma tela para a criança, né, ocupar sua atenção com outra coisa e deixar de questionar. Então, esse é o primeiro e o grande abalo, porque as crianças elas são filósofas natas, mas durante o processo, né, de aprendizagem ali na infância, esse impulso do questionar ele vai ser silenciado em algum momento. O segundo momento é a adolescência, e eu espero ter ficado claro que, de acordo com esse último slide, que tanto as palavras crise e crítica, elas são palavras positivas. Todos nós aqui já fomos adolescentes em algum momento, e sabemos que a adolescência é marcada por profundas crises. E por não sabermos muito bem lidar com essas crises, né, consigo próprios, essa crise acaba respingando nos pais, nos amigos, nos familiares, enfim, nas outras pessoas, né, com alguma forma de violência, seja oral, até mesmo física, né? E o fato é que os adultos eles não têm muita paciência para ajudar o adolescente, né, a tentar perceber que aquele conflito, aqueles conflitos, aquelas crises são oportunidades de aprendizado. E tá tudo bem ter crises, né? E que o mais importante é lidar com esses conflitos e essas crises, ao invés de buscar paliativos. Então tá aí uma segunda morte do filosofar. A gente tinha um momento que seria um momento extremamente rico para o questionamento, mas que tende a ser também sufocado. E a terceira fase é a da maturidade, né? E aí é a própria dinâmica da vida, os desafios da vida, né?
emprego, muitas vezes insegurança no emprego, instabilidade econômica, instabilidade familiar, né? A própria sobrevivência, o, o ritmo, né, acelerado que é a vida hoje. Isso faz com que a gente até busque, né, esses paliativos e as explicações prontas e tentar entrar num ritmo assim, né, quase máquina, sem questionar, sem problematizar, sem pensar muito, né, porque a gente vive numa sociedade do cansaço, como dizia o Byung-Chul Han. Né? Então, um esgotamento mental e físico tão grande que a gente até acha bom, né, desligar por completo e de repente só ligar a TV ou numa série e assistir coisa leve, sem grande reflexão ali, né? Basicamente só ficar na frente da tela. Então tudo isso vai contribuindo para que a gente seja menos e menos questionador. E eu espero que essas primeiras aulas, né, elas tenham ajudado vocês a fazer uma leitura do período contemporâneo que vivemos, que é um período complexo, desafiador, e do quão importante é que a gente possa ter uma caminhada consciente autônoma nessa vida que é difícil, né? Mas que também é muito bonita. Era isso, gente. Valeu a audiência. Eu vi que tinha umas perguntas, deixa eu só ver aqui. A Rossana perguntou se o questionário que abre amanhã é baseado somente nos slides, é baseado nas aulas, nos materiais, nos vídeos, mas todos esses materiais eles conversam entre si, né? Então procurei pegar assim, o mais básico mesmo. Até porque essa é uma unidade, ela é tão aberta, né? Ela é tão reflexiva, que é difícil fazer perguntas. É diferente, por exemplo, na unidade 2 e as seguintes, né? Que a gente vai falar de filósofos, conceitos. É mais fácil até fazer questões, né? É só trocar um termo ou modificar um pouco a explicação numa categoria e está feita a questão ali. Agora, essa unidade um é bem difícil. É mais para pensar mesmo. O que mais? O Guilherme estava tendo dificuldade para ver os slides. Às vezes no Teams é assim, é questão de sair e voltar de novo, às vezes até reiniciar o computador. É meio enjoado, meio temperamental. A Dinossane, o Dinossane diz que tem que atender uma urgência sem problema. Vai a Vacaria, Vacaria longe. Um dos meus irmãos foi promotor de justiça em Vacaria, então muito fui a Vacaria. Eu era bem novo, estava na adolescência, na verdade, isso faz muito tempo. Mas tenho ótimas lembranças de lá, de Vacaria. Também lembro que era muito frio. Ali, deixa eu ver, vocês perguntaram sobre o grupo da turma, daí é uma questão aí da organização de vocês, não passa por mim. Lembrando que sempre que vocês precisarem, né, de alguma dúvida, alguma coisa, podem me demandar por chat no Moodle ou e-mail, tá, que eu sempre respondo. E o que mais? E aí, no mais ali, muitos, né, dirigiram ali os pêsames, né, os sentimentos. Para quem chegou agora, acho que não é o caso de ninguém, né, mas eu fui surpreendido com uma notícia do falecimento de uma tia, mas já uma senhora de idade, que teve uma vida muito plena, muito autônoma, enfim. Ela também era muito religiosa e muito religiosa. A mais religiosa de todas. Então, talvez seja o momento mais feliz, né? Para ela, na percepção que ela tinha. Ela era muito religiosa mesmo. Valeu, gente. Então,
Boa noite a todos, bom descanso, valeu o diálogo, a acolhida e até a próxima. O Adriano perguntou sobre a avaliação, está abrindo agora, meia-noite 1, então do dia 21 e vai até o dia 30, se não me engano. Dê uma olhada lá, mas eu referi sobre isso na primeira aula. Vi aqui a Júlia, mas a Júlia está digitando. Acho que é isso. Então tá, gente. Boa noite. Até a próxima. Bom descanso. Nos vemos.